Os números binários são realmente úteis para a eletrônica? Se sim, aonde que são usados? Hoje eu vou te falar tudo sobre números binários na eletrônica para você entender como que na eletrônica a gente usa os números binários. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 6 anos, e os números binários, quando a gente começa a aprender eles, parece uma coisa assim realmente de outro mundo, e não dá muito para entender o porquê que alguém transformaria uma informação em binário. Por que você não consegue representar o número 4 como 4, e por que você coloca essa sequência de zeros e uns para representar o número 4? Não parece fazer sentido, eu sei, parece que faz muito mais sentido a gente continuar com a representação de informação exatamente como a gente já criou ela, para que inventar uma nova forma de fazer isso. Eu gosto muito desse assunto sobre eletrônica, tanto digital quanto analógica, então hoje estou começando aqui nesse canal uma nova série falando sobre eletrônica digital e eletrônica analógica. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a importância dos números binários e como que funciona aí a base da eletrônica digital. No próximo vídeo vou trazer um vídeo de projetos para vocês treinarem os números binários. Então são 5 projetos muito legais para você utilizar essa lógica binária e também mostrar os números binários de alguma forma. E a gente vai continuar essa série falando um pouco mais também sobre a eletrônica analógica e projetos com eletrônica analógica, mas aí são assuntos para um próximo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre números binários. Nosso vídeo de hoje é patrocinado pelo Altium Develop, que é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos eletrônicos, uma das ferramentas que eu mais tenho utilizado no meu dia a dia de trabalho, que eu já utilizei para fazer vários projetos eletrônicos que hoje já inclusive se tornaram realidade. E caso você ainda não conheça, o Altium Develop é um pacote que une o Altium Designer junto com o Altium 365, te dando uma ferramenta profissional para desenvolvimento de projetos eletrônicos, junto com uma ferramenta que vai conseguir versionar esse seu projeto em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho, tornando todo o desenvolvimento de um projeto eletrônico verdadeiramente colaborativo. Se você quiser testar o Altium Develop, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e usando esse link você tem 30 dias para usar essa ferramenta gratuitamente. Vamos falar um pouquinho então sobre o binário. Será que esse negócio realmente é útil? Será que realmente é aplicável? Vamos entender isso aí. O primeiro que os números binários eles são usados em vários campos diferentes, tanto na ciência da computação, quanto na engenharia da computação, quanto na engenharia eletrônica. Para a ciência da computação, quando você está trabalhando com o desenvolvimento de software, os números binários podem ter significados ou propósitos diferentes da eletrônica. Mas em todas as áreas, os números binários eles são utilizados para a gente conseguir passar informação com mais facilidade. E que facilidade é essa? Porque não parece fácil. Não é fácil pra gente, mas é muito mais fácil para um computador, para um equipamento eletrônico, entender uma informação dessa forma, e eu vou te explicar o porquê. Quando a gente está falando de eletrônica, a gente consegue representar informações com sim e não. O sim seria representado pelo número 1 e o não pelo número 0. Uma sequência de sims e nãos consegue me trazer uma informação até bem complexa. É realmente, literalmente, como se você estivesse respondendo apenas sim e não para várias perguntas. Essas perguntas podem ser relacionadas a está quente, está frio, tem vento, precisa ligar agora, tá escuro, tá claro. Milhões de informações que a gente consegue captar através de sensores, eu consigo ter uma resposta de sim e não. Essa resposta sim ou não representa o 1 e o 0, e dentro da eletrônica a gente vai transformar isso para tem energia, não tem energia. Se você está conseguindo compreender que tem energia é 1 e não tem energia é 0, você já entendeu o básico do básico dos números binários dentro da eletrônica. Só que não para por aí, e acho que você já deve imaginar que a gente consegue começar a elaborar essas informações, essas sequências de tem energia e não tem energia, para conseguir transmitir ou captar dados muito complexos. Porque a gente consegue literalmente ou fazer uma junção de sims e nãos para vários casos específicos, ou até conseguir fazer com que um chip eletrônico consiga trazer uma determinada saída de acordo com uma informação que ele captou, e essa informação ser bastante complexa. A gente consegue, dentro do campo da eletrônica chamada eletrônica digital, que é a eletrônica que vai trabalhar com zeros e uns, construir circuitos muito complexos, lógicas muito complexas, apenas com esses zeros e uns. Para isso, existem alguns componentes eletrônicos que o core do seu funcionamento vai ser essa eletrônica digital. Um dos componentes eletrônicos é o multiplexador, e esse é um componente eletrônico que, se você tiver mais interesse em entender sobre eletrônica digital, vale muito a pena você compreender e estudar. Eu vou te contar um pouquinho do funcionamento desse componente eletrônico, porque eu acho que é muito interessante para você entender como que essas informações são passadas. O multiplexador é um componente eletrônico que o funcionamento principal dele é transformar 4 entradas em
10 ou 12 entradas. Na verdade, com 4 entradas a gente consegue fazer até 16 combinações diferentes utilizando os números binários. Então nessas entradas eu consigo fazer as combinações do número 0, do número 1, do número 2, do número 3, e dependendo do número em binário que eu coloco aqui na entrada, eu consigo determinar qual saída estará ativada. Ou seja, eu consigo transformar 4 em 16. E essa foi exatamente a lógica que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, porque eu tinha um microcontrolador que tinha pouquíssimas portas de entrada, mas eu precisava capturar muitas informações que vinham de diferentes partes do meu circuito eletrônico. Então o que eu fiz? Utilizando a lógica dos binários, eu usei apenas 4 portas para utilizar 10 portas na saída. No caso, utilizando a combinação de binários correta, eu conseguia selecionar exatamente qual que é a porta que eu queria ler naquele momento e fazia a leitura daquela porta. Então nesse caso específico, eu consegui utilizar um microcontrolador muito mais barato para fazer uma coisa muito mais complexa do que ele estaria apto a fazer. Isso é apenas um exemplo, porque exatamente esse mesmo funcionamento pode ser utilizado em vários casos diferentes. Os números binários, eles são tão poderosos que, utilizando os componentes eletrônicos certos e fazendo as combinações certas, você consegue construir uma eletrônica muito poderosa e muito complexa. Uma outra informação muito interessante de você ficar sabendo é que vários protocolos de comunicação dentro da eletrônica, eles vão utilizar essa sequência de binários para conseguir enviar alguma informação sobre o que está acontecendo, às vezes em um sensor, ou até comunicar um dispositivo com o outro. Um dos protocolos mais famosos, que talvez você já tenha ouvido falar, ou até já tenha utilizado de fato, sem entender que isso estava sendo transportado os dados em binário ali dentro, é o protocolo I2C, que a gente vê em diferentes sensores, em diferentes tipos de displays. Na eletrônica a gente utiliza muito esse protocolo, principalmente quando a gente está falando de embarcados e microcontrolados, e é um protocolo que ele é formado por zeros e uns ali passando informação. Esse não é o único protocolo, existem vários protocolos que utilizam binário, mas eu acho que esse é um dos mais famosinhos e acho que você já deve ter utilizado ou conhece. Um desafio que eu quero te passar é procurar a eletrônica de um relógio digital. Tudo é baseado em zeros e uns e informações sendo passadas por diversas portas lógicas até formar os números. É uma coisa muito maluca, porque não só formar esses números, a gente consegue inclusive fazer a atualização de tempo certinho, utilizando toda essa lógica binária. Eu gosto muito sobre esse assunto de eletrônica digital, eletrônica analógica. Se você quiser trazer mais exemplos, escreve para mim aqui nos comentários. E lembrando que esse aqui é um vídeo que tem continuidade. Então o próximo vídeo vai ser um vídeo sobre projetos para você treinar números binários. Relógio binário, calculadora binária, calendário com relógio binário. São projetos muito legais com tutoriais já documentados que eu separei para mostrar para vocês. Então não se esquece de assistir o próximo vídeo e também de se inscrever nesse canal, porque a comunidade Julia Labs está de braços abertos para receber você que ama eletrônica também. É isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo e tchau!